Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios. Atenção, atenção. Carlos Marighella. Olá, eu sou o Gustavo Machado. Esse é o podcast do Cineclube Marighella. Nós somos um cineclube itinerante que usa o cinema para debater temas que são relevantes para a nossa sociedade, sempre a partir de uma perspectiva progressista. Enquanto durar a quarentena, as nossas sessões presenciais estão suspensas, mas a gente está ativo nas redes, produzindo conteúdo e promovendo debates aqui no podcast. Aproveitamos para convidar você a trazer perguntas, sugestões e recados pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook ou pelo nosso Twitter. Quem está aqui também é o nosso companheiro do Cineclube, o Léo Pulha. Fala aí, Léo. Fala, Gustavo, tudo bem? Então, Beleza. A gente está aqui, beleza, a gente está recebendo aqui hoje a Etiele Araújo, ela que é natural da cidade de Nova Friburgo, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, formada em História, pós-graduada em Educação e Contemporaneidade pelo Cefet, mestre e doutoranda em Estudos da Linguagem pela PUC-Rio. Está morando há um tempo nos Estados Unidos, foi pesquisadora visitante no Departamento de Sociologia da Universidade de Boston e agora ela é estudante no Afro-Latin American Research Institute na Universidade de Harvard. Então, Etiele, primeiro agradecer muito pela sua presença aqui, por ter aceitado um convite, é um prazer ter você aqui conversando com a gente. Queria começar trocando a nossa ideia, pedindo para você falar um pouquinho sobre a pesquisa que você tem desenvolvido no seu doutorado, está desenvolvendo aí na Universidade de Harvard. Você trabalha com narrativas de mães negras que perderam filhos por violência policial no Rio de Janeiro, é isso? Isso. Oi, pessoal. Primeiramente, boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Léo. Boa noite a todos que estão... Boa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de falar com vocês e falar um pouquinho também sobre a minha pesquisa e as atividades que eu tenho desenvolvido aqui. Bom, a minha pesquisa ela é sobre narrativas de mães de vítimas da violência policial na cidade do Rio de Janeiro, em específico, e são mães que, a partir desse trauma, dessa experiência, se engajaram em movimentos sociais para lutar por justiça. A gente sabe que, obviamente, não é fácil perder um ente querido em nenhuma circunstância, mas diante de uma violência como essa aplicada pelo Estado, é uma situação bastante difícil. E eu fiquei pensando, né, quando eu tive contato com essas mães pela primeira vez, eu fiquei pensando em como essas mulheres, depois de passar por um trauma como esse, conseguem tirar forças de não sei onde para lutar por justiça, para tentar buscar os fatos que possam esclarecer o que aconteceu para que seus filhos viessem a ser mortos e também para a punição desses crimes, né? Apurar o que aconteceu e buscar alguma espécie de justiça. Então, a minha pesquisa ela se centra principalmente nas narrativas dessas mães, como elas se engajam na luta por justiça e nessas narrativas que elas contam em protestos, principalmente, né, onde uma pergunta importante é como eu tenho acesso a essas histórias. Bom, essas mães, elas participam de um movimento social chamado Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, e elas, nos dias de audiência, principalmente, ou em alguns momentos importantes, como o Dia das Mães, elas vão para a rua e fazem protestos, e nesses protestos elas contam suas histórias. Então é nesse momento que eu gravo essas narrativas e tenho acesso a essas histórias para a minha pesquisa. Beleza. Etiele, a gente estava vendo uma informação que você passou para a gente, que em 2018, 1.534 mortes foram classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial. Em 2019, foram 1.814 mortes, 70% dessas mortes as pessoas eram negras,
E aí tem um ponto que eu queria que você trouxesse para a gente, sua reflexão a respeito do auto de resistência. Como é que é isso? Como é que é essa questão do auto de resistência? Importante pergunta, Gustavo, porque muitas das vezes quando aparece na mídia que existiu um tiroteio numa favela, numa comunidade, e 5, 10 jovens negros foram mortos, a população tende a perguntar: mas o que este jovem estava fazendo ali, que foi assassinado? Se ele foi assassinado, ele provavelmente tinha ligações com atividades criminosas. A gente sabe que o senso comum normalmente responde a essas mortes dessa forma, mas existe toda uma estrutura por trás dessas mortes que as pessoas às vezes não entendem ou não prestam atenção no que acontece de fato. O auto de resistência, ele é uma nomenclatura, né, que a gente usa entre aspas, porque é uma nomenclatura que não é usada atualmente no Brasil, mas ele significa, né, homicídio em decorrência de oposição à intervenção policial, e ele é um dispositivo que foi criado na época da ditadura militar para justificar mortes que acontecessem em ações policiais, né? E aí esses policiais não responderiam por esses atos como uma pessoa responde a um homicídio. Então, esse auto de resistência é quando o policial alega autodefesa, que ele praticou esse homicídio em estado de extrema necessidade, em legítima defesa ou para cumprir o exercício legal de sua função. Mas qual o problema com um auto, aspas, né, um auto de resistência? Primeiro, a gente tem que as testemunhas desse fato normalmente são os policiais que estavam envolvidos na ação. Então você tem uma operação policial numa favela, e aí os policiais envolvidos nessa operação são aqueles que vão ser as testemunhas desse fato. Muitos moradores, eles não se apresentam como testemunhas com medo de retaliação, obviamente, né? Então a gente tem esse problema. Um segundo problema, a investigação, né, desse auto de resistência, né, para apurar as condições, né, esse policial estava realmente em estado de extrema necessidade, ele estava realmente precisando aplicar esse tipo de força em legítima defesa. A investigação, a perícia, ela é falha. Existe também muitos casos de alteração da cena do crime. A gente tem uma cena lamentável, né, um fato que um vídeo que circulou muito na internet de um policial manuseando o corpo de uma criança de 12 anos de idade, colocando a arma na mão dessa criança e disparando como para tentar figurar, né, montar a cena toda como se aquele menino estivesse trocando tiros com a polícia, quando na verdade não estava acontecendo. Então, o auto de resistência, essa nomenclatura mesmo, né, que eles mudaram, homicídio em decorrência de oposição à intervenção policial, é um dispositivo muito falho, muito questionável, porque a gente não consegue apurar quais são as condições dessa morte. E depois disso ainda tem todo o caminho para lutar por justiça, que já é uma segunda etapa. Então, assim, nesse número, né, que você apontou aí, a gente ainda tem os 70% de vítimas desse tipo de morte, que são, em suma, né, negros moradores das comunidades. Então, a gente tem um problema que estabelece a cor e o lugar, né, do dispositivo chamado auto de resistência. Tá, Etiele, só para esclarecer uma dúvida aqui, que a gente falou em 1.814 mortes em 2019, dos quais 70% eram de jovens negros, não é isso? Isso. Esses números são do Brasil, do Rio, do estado do Rio, só para a gente contextualizar. Esses números são apenas do estado do Rio de Janeiro. Eles estão, né, qualquer pessoa tem acesso a isso na plataforma do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar o link, eu acho importante.
né? Qualquer pessoa pode pesquisar, e ali também está dividido por região. Esse número é o número total do Rio de Janeiro, mas obviamente que Rio de Janeiro e Baixada, né, que é o que eles chamam nesse site de região metropolitana, condensam o maior número, né? Por exemplo, desse de 2019, dessas 1.814 mortes, 1.647 foram especificamente na cidade do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense. Tá, obrigado. E outra questão que você falou aí, né, você deu um exemplo muito chocante de uma criança de 12 anos que morreu numa ação policial. O policial tentou fraudar a cena do crime para incriminar, forjar a culpa da criança, né? Então, nesses casos, essas crianças, os jovens, enfim, os filhos dessas mães que você tem estudado na sua pesquisa, elas são vítimas do Estado brasileiro várias vezes, né? Primeiro, por nascer numa situação de abandono, numa região sem infraestrutura. Além disso, aí ligado diretamente ao crime, quando elas são assassinadas por agentes do Estado brasileiro, e além de elas serem assassinadas e as mães perderem os filhos de uma maneira bárbara, essas crianças ainda são apontadas como criminosos, sem ser. Então você ainda está acabando com a memória desse indivíduo, desse morador daquela comunidade ali. Então eu queria saber como que isso aparece nessas narrativas, nos discursos que essas mães constroem, né? E nessa trajetória que elas fazem de uma situação onde elas não têm uma consciência política do processo, e elas vão se politizando e se engajando nessa luta. Isso. É um interessante ponto que você tocou, Léo, porque é realmente isso, né? Essas mães, elas apontam essa situação que acontece após a morte de seus filhos como uma segunda morte, porque eles assassinam a memória dessa pessoa, a reputação dessa pessoa, né? Elas dizem que não basta matar, como né, sob o suposto guerra às drogas, né? Essas pessoas são mortas na chamada guerra às drogas, que eu sempre coloco entre aspas, porque a gente não consegue fazer uma guerra contra coisas. E depois disso, suas reputações também são assassinadas pelo Estado. Então, essas mulheres vivem uma situação de constante saque. Desde sempre, elas vivem numa situação de constante saque, e no final de tudo, essa luta, ela vira uma luta por memória e justiça, uma luta para afirmar que seus filhos, eles eram pessoas, e que seus filhos têm voz por meio de suas mães. E uma coisa interessante, né, interessante do ponto de vista de olhar como o ser humano, né, principalmente essas mães, elas constroem essa luta delas, que elas chamam da transformação do luto em luta. E a ideia é de tentar desconstruir essa narrativa de que seus filhos seriam criminosos. Uma das mães, Ana Paula, ela disse que quando o filho dela foi assassinado em Manguinhos, em 2014, logo naquela semana, quando ela estava ainda acertando os detalhes do funeral, sabe, no dia seguinte, ela estava assistindo, a televisão de sua casa estava ligada, e então ela viu a notícia no RJ, né, no horário do almoço, dizendo mais um jovem morto em Manguinhos numa troca de tiros com policiais. E ela disse que o filho dela, ele foi pintado naquela reportagem como se ele estivesse trocando tiros com a polícia, que foi o que apareceu, né, no registro de ocorrência. E essa arma nunca foi encontrada. Existe toda uma disputa de narrativas dentro da morte do Jonathan, e a Ana Paula ela sempre conta inclusive no documentário sobre a história dela, que se chama Cada Luto, Uma Luta. Ela conta que ela viu no jornal aquilo dali, e ela também contou numa entrevista que eu
que eu tive a oportunidade de fazer com ela, ela disse que quando ela viu o filho dela sendo narrado naquela reportagem como se estivesse trocando tiros com a polícia, foi como se estivesse matando seu filho pela segunda vez e, na sequência, matando a Ana Paula também. Foi assim que ela se sentiu ao ver, e isso foi uma das coisas que dispararam esse gatilho para que ela pudesse correr atrás de alguma espécie de justiça, no sentido de: o meu filho não estava trocando tiros com a polícia, meu filho estava saindo de sua casa e indo à casa de sua namorada, e estava andando na rua quando aconteceu o fato. Então existe essa luta por memória e para limpar a reputação desses jovens também. E uma coisa que eu gosto de esclarecer, né, nessa situação, é que, apesar, né, a maioria das mães que fazem parte da rede, que fazem parte da minha pesquisa também, a maioria de seus filhos não eram envolvidos com ações criminosas. Mas, ainda que fossem, né, a gente entende que, mesmo que o indivíduo seja envolvido com algum tipo de ação criminosa, nós não temos pena de morte, né, no Brasil. Então, nada justifica a morte. Né? Tudo bem que, obviamente, eu entendo o policial no seu exercício e troca de tiros, a gente entende tudo isso, né? Ninguém aqui está dizendo que esse tipo de situação não acontece. Mas a gente defende, em primeiro lugar, o direito à vida e a um julgamento justo para qualquer que seja a pessoa na situação que ela esteja envolvida. Mas no caso dessas mães em específico, eles não eram envolvidos com ações criminosas, e uma vez que você é morto numa ação policial, a sua morte automaticamente é classificada como homicídio em decorrência de oposição à intervenção policial. Então existe toda essa luta de tentar fazer um inquérito acontecer em primeiro lugar. Aí depois que o inquérito acontece, aí sim você consegue esperar algum tipo de justiça, né? Então é um caminho longo. Entendi. A gente exibiu, Léo, cada luta uma luta, não foi isso? Exibimos. A gente exibiu na Bienal do Livro de Campos de 2018, no IFE, no Instituto Federal Fluminense de Campos, né? A história da Ana Paula. Foi uma sessão bem bacana, inclusive. O filme foi uma indicação da Etiele, né? Que é uma companheira e parceira do Cineclube desde o início. Muito bacana ter ela aqui. Gustavo, tem alguma pergunta para a Etiele? A gente estava comentando aqui sobre, dando continuidade, né, do coletivo, da rede de comunidades e movimentos contra a violência. Etiele, o que é essa rede? Como é que ela funciona? Você faz parte dela? Enfim, o que ela é? Sim, esse é um movimento social que surgiu em 2004, no Rio de Janeiro. Foi um movimento que foi criado por ativistas de várias favelas do Rio de Janeiro, Borel, Caju, Acari, e a ideia desse movimento é lutar contra os abusos cometidos por policiais dentro das comunidades e também contra a violência do Estado. Atualmente, esse movimento vem prestando apoio jurídico e psicológico para as mães, né? Não é que aconteceu, né, um homicídio e aí a rede vai providenciar advogado. Não é isso. Providencia informação para essas mães e apoio. Cria-se uma rede de solidariedade, né? Por isso também que o nome é rede. Cria-se uma rede de solidariedade entre elas, de forma que elas se ajudam. Existe um evento que elas chamam de Café das Fortes, que elas fazem um café da manhã na casa uma das outras e trocam ideias e afetos, porque elas entendem, né? E elas dizem que é a mesma dor, né? Eu não sou mãe, e por mais que eu seja solidária, eu nunca vou saber como é isso, né? Em primeiro lugar, eu não sou mãe. Em segundo lugar, eu não moro na mesma condição que elas, mas elas se entendem nesse movimento de solidariedade. Existe também um apoio psicológico de alguns ativistas tem uma ativista que é psicóloga, que apoia e faz atendimento com as mães da rede. Existe uma sala no Rio de Janeiro, no centro, na rua Evaristo da Veiga,
A rede tem uma sala e ali nós fazemos reuniões para protestos, para delimitar algumas ações, nós fazemos reuniões. Então é um movimento assim que eu poderia definir como de solidariedade a essas pessoas. Eu faço parte da rede hoje como apoiadora, né? Eu estou longe fisicamente, eu não tenho acompanhado muitas movimentações, mas eu tenho dado apoio às mães individualmente, estando daqui de Boston. Eu tenho estado em contato com elas, né? Elas se tornaram amigas queridas, mas quando eu voltar ao Rio de Janeiro, voltarei a participar das atividades da rede, dos protestos, das reuniões, né? Então é um movimento que presta solidariedade e obviamente, quando temos protestos, as pessoas são bem-vindas a colaborar, né? Tudo que nós mais precisamos é de apoio e solidariedade nessa luta. Com certeza. Aproveitando, né? Você é uma pesquisadora, né? Você é uma mulher branca que está estudando narrativas de mães negras na comunidade carente do Rio de Janeiro. Eu queria saber se esse dado trouxe alguma dificuldade na aproximação, no primeiro momento, com essa comunidade, com essas mães, como é que isso foi do ponto de vista científico da pesquisa, né? Para você incorporar isso na sua análise. E se o fato de você ser uma mulher branca estudando esse tema, se você sofre algum tipo de resistência na comunidade acadêmica, na comunidade aí de Harvard, se tem uma diferença aqui no Brasil. Faça um pouco disso. Sim. Eu primeiramente, assim, a minha trajetória, né, nesse campo, a minha pesquisa ela se mistura, com a minha militância. Eu não consigo te precisar se eu me tornei militante da rede primeiro ou pesquisadora. Assim, a pesquisa veio depois, mas dentro de mim, né, é difícil separar essas duas coisas porque elas se entrelaçam. Para estar em contato com as mães, eu tinha medo de passar por resistências, porque eu entendo o lugar de fala, eu respeito, né, nunca que eu, né, que iria querer qualquer tipo de holofote. Então, assim, toda essa questão, até mesmo, primeiro, o engajamento no movimento, em segundo, a pesquisa, eu sempre tive muito cuidado, é uma coisa que eu penso constantemente na pesquisa, porque eu entendo todas as nuances, todas as diferenças que existem nesse caminho. Com relação às mães, eu me senti muito acolhida, na verdade, e acolhida de uma forma positiva, assim, que eu fiquei, nossa, me senti família. E por quê? Eu me engajei na rede a partir do coletivo Projetação, que é um coletivo de mídia alternativa, do qual eu faço parte no Rio de Janeiro. Nós começamos em 2013 projetando imagens nas manifestações, conforme as pessoas iam clamando coisas, a gente ia projetando, e depois fizemos alguns cineclubes também. E o coletivo Projetação segue vivo até hoje, eu faço parte desse grupo. E em uma das atividades que eu estava participando na Câmara do Rio de Janeiro com o coletivo, eu conheci uma das mães, a Deise Carvalho, e ela contou a história dela, do filho dela, que se chama Andreu. Eu fiquei muito tocada, muito impressionada com aquilo, e fiz contato com a Deise e procurei saber, né, o que é isso, né, como é que são essas mães. Depois eu tive a oportunidade de exibir o Cada Luta, uma luta no Circo Voador, num outro evento que contou com vários coletivos, e tinha um pessoal de Ayotzinapa também, e ali eu conheci outras mães, a Ana Paula, e fiquei assim, nossa, encantada. E a partir do meu contato mais próximo com a Deise, eu comecei a ir atrás da rede, assim, ir atrás mesmo, pesquisando no Facebook, mandando mensagens para as pessoas, e aí eu senti um certo assim, né, quem é você? Mas a primeira vez que eu cheguei e participei de um protesto, pedi para filmar, aceitaram, e eu comecei a entrar oferecendo equipamentos do coletivo, né? Num protesto a gente precisa de microfone e caixa de som, são 2 itens indispensáveis para esses protestos, porque a gente alcança público na rua também, né? Não é, esses protestos eles ficam ali
no público na rua, e à medida em que a gente grava e divulga na internet, a gente alcança um segundo público, né? Então, com essa minha entrada com os equipamentos e me mostrando sempre muito disposta, eu fui entrando e hoje eu tenho o telefone das mães, eu falo com elas, né? E sou pau para toda a obra ali, né? Eu estou no Rio de Janeiro, eu fui nas férias, eu avisei, estou aqui, aí o pessoal, não, a gente vai ter isso, vai ter esse protesto, vai ter esse evento, a rede também promove eventos, e eu trabalhei, então, assim, dentro da rede eu posso dizer que eu não senti essa resistência, porque eu entrei trabalhando, né? Eu não entrei de cara como pesquisadora, depois eu pedi com todo jeito, cuidado, entendendo, fui passo a passo, tomando sempre muito cuidado. E aí depois, com relação ao campo acadêmico, desde o princípio eu sabia do que eu poderia enfrentar, mas logo no primeiro ano não enfrentei nada, assim, no sentido de, o que você está fazendo aqui? Mas depois de um tempo eu participei de um evento online em São Paulo, né? Eu já estava aqui nos Estados Unidos e nesse evento eu fui bastante questionada com relação ao porquê de eu estar, né, da questão de tentar dar o máximo, eu detesto falar isso, né, dar voz, né, eu não estou dando voz a ninguém, as mães têm voz, pelo contrário, e elas falam por si próprias, né, o meu papel, ele está na ampliação, em ajudar a ampliar essas vozes e fazer o possível para ajudar falando em termos de movimento social. Falando em termos de pesquisa, eu fui questionada num evento em Harvard sobre essa minha participação enquanto mulher branca. Fui questionada também em São Paulo, mas eu entendo essas críticas de uma forma positiva, no âmbito de eu estou fazendo essa pesquisa e o motivo da minha pesquisa, em primeiro lugar, é a minha militância e o trabalho com essas mães. Se as mães me aceitaram, eu já ganhei tudo. Assim, me aceitaram como companheira de luta, né? Não como pesquisa, mas como companheira de luta, eu já me dou por satisfeita. Né? E eu tive uma oportunidade, assim, foi uma coisa muito interessante de eu ouvir da Patrícia Hill Collins. Ela esteve na PUC, essa mulher é uma pesquisadora aqui dos Estados Unidos sobre raça, muito renomada, e eu tive a oportunidade, né, de falar com ela sobre esse incômodo, sabe, essa questão, e ela que me disse, ela falou, se as mães te aceitaram, né, você não... Tudo bem, né? Se na academia existir debate, o debate é sempre produtivo e eu estou sempre aberta a ouvir. E para mim o mais importante é ser aceita pelas mães e poder lutar ao lado delas. Verdade. Etiele, você organizou, a gente está aqui falando no podcast do Cineclube Marighella, você comentou que você já organizou sessões, né, de cineclube com o coletivo Projetação, comentou que exibiu Cada Luta Uma Luta no Circo Voador, e você organizou uma sessão de cine debate aí também, não foi isso? No ano passado. Isso. Não foi isso? Você exibiu Entre os Homens de Bem. Como é que foi essa experiência? Isso, na verdade, eu primeiro consegui exibir Nossos Mortos, Tem Voz, que é um documentário que é sobre as mães da Baixada e o cenário da Baixada Fluminense, que sofre com a violência policial num âmbito um pouquinho diferente do Rio de Janeiro por conta da ação das milícias na Baixada. Então esse documentário foca bastante nisso. Eu tive a oportunidade de exibir na Boston University e fazer um debate muito bacana com os diretores, com Gabriel Barbosa e Fernando Souza. E quando eu fui para Harvard, o professor Sidney Chalhoub abriu portas para mim, falando assim, por que você não exibe aqui? E eu fiz eu construí uma rede de amigos militantes também aqui, brasileiros, estudantes em Harvard, estudantes na área de estudos de escravidão, e montamos essa série de filmes que em português se chama... ai, meu Deus.
É sobre o drawback da democracia, desculpa, sobre a falência da democracia no Brasil. Democracia em Vertigem, esse filme? Não, a gente até exibiu. A gente exibiu Democracia em Vertigem também, mas o título da nossa série é um título que faz referência ao recuo, agora veio a palavra, o recuo da democracia no Brasil, e a gente começou com Entre os Homens de Bem, com John Willis. Ele é meu companheiro de pesquisa lá em Harvard, nós estamos no mesmo instituto, ele é um grande colega, e nós exibimos primeiramente o filme dele, fizemos um debate muito bacana com ele, foi uma noite muito agradável, e depois disso nós conseguimos uma verba da universidade para conseguir exibir mais filmes, e aí exibimos Nossos Mortos Têm Voz, exibimos também um filme chamado Tião, que é de um cineasta negro, do cinema negro do Rio de Janeiro, do Clementino Jesus. A Deise Carvalho, que é uma das mães que fazem parte da minha pesquisa também, ela teve a oportunidade de falar nesse evento, a gente fez tradução simultânea para ela falar, ela contou a história dela, e as pessoas ficaram muito tocadas. Inclusive, uma coisa muito bacana é que tem uma mulher aqui que é uma ativista brasileira, pela comunidade brasileira aqui na região, que se interessou muito pela luta das mães, pediu para fazer contato. Então, eu acho que a gente consegue fazer pontes, né, de solidariedade com esse evento. Assim, a gente conseguiu e consegue. Então, foi uma experiência muito bacana de poder... Na verdade, foi a realização do meu sonho. Eu falei com o meu professor, que foi o que liberou a verba para a gente fazer isso, que o meu sonho era ter uma dessas mães falando em Harvard. A gente não conseguiu trazer aqui, porque pagar passagem, essas coisas é muito caro, mas a gente conseguiu dar um jeito para que alguém pudesse falar, e aí a Deise falou, e está disponível, inclusive, essa live. Eu fiz uma live, está disponível no Facebook, está aberta, para quem quiser assistir a Deise falando em Harvard. Assim, foi uma noite bem emocionante. Muito legal, imagino. E, Tchelle, enfim, você está no doutorado, já caminhando para o final, né? Você já está numa etapa da carreira acadêmica, você já tem uma estrada aí, você também atuou muitos anos como professora, então, além de aluna, você foi professora há muitos anos, né? Está lecionando em Harvard. E eu queria saber o seguinte: como tem sido essa sua experiência aí nos Estados Unidos, justamente na Universidade de Harvard, que é uma das universidades mais famosas do mundo, nós com sonho quase todo acadêmico, estudar e conhecer, pelo menos, ter alguma experiência aí. Como tem sido essa experiência? O que tem de diferente do Brasil, da experiência que você teve no Brasil? O que você pode contar para a gente desse período que você está em Harvard? Perfeito. Só uma pequena correção, né? Não dou aula em Harvard, quem me dera. Não? Não, na verdade, eu cheguei a ter um cargo que se chama Teacher Assistant, né? Professora assistente, embora eu tenha esse cargo. Você não deu nenhuma aula em Harvard? Você deu, né? Professora assistente não dá aula? Teoricamente sim, mas na prática a gente faz qualquer trabalho que o professor peça para a gente fazer. Né? Eu ajudava, né, o professor Bruno Carvalho e a professora Beatriz Jaguaribe, que é uma professora brasileira. O professor Bruno Carvalho, ele é brasileiro, mas dá aula em Harvard. Ele sim é professor. Eu fui assistente dele, né, mas o meu trabalho era mais burocrático, para assistir no sentido de ajudar a fazer a aula acontecer, né, pesquisa de materiais. Tipo um estágio de docência, tipo isso, no Brasil? Poderia ser. Eu não cheguei a lecionar, não. Eu leciono aqui, né, mas não em Harvard. Eu dou aula de português para estrangeiro em um curso aqui para adultos, né, mas eu não cheguei a lecionar, né, quem me dera. Cheguei a apresentar a minha pesquisa em Harvard, né, para não dizer que eu não falei em Harvard, eu falei sim, falei 2 vezes, na verdade. Eu participei de um evento que foi um workshop no ano passado. Vários brasileiros, foram 540 inscrições para esse workshop de teses, e 14 pessoas foram selecionadas, e dessas pessoas
11 eram brasileiros, né? Então, assim, foi um processo bem bacana. Foi a primeira vez que eu falei em Harvard sobre a minha pesquisa. E aí depois, agora, né, como parte desse instituto, que a gente tem um apelido que se chama LARI, esse instituto, eu pude apresentar minha pesquisa. Então, eu falei em Harvard como, tipo, dando palestra, digamos assim. Mas, em termos das diferenças, Léo, assim, eu fiquei muito encantada, assim, quando eu cheguei aqui, até mesmo na Boston University, vi toda uma estrutura, em Harvard também, toda uma estrutura assim, de biblioteca, de acesso que você tem, né? Assim, se você precisar de uma sala, por exemplo, você pode reservar uma sala. Se você precisar de equipamento emprestado, você pode pedir equipamento. Mesmo eu que estou numa condição de visitante, assim, eu fiquei muito encantada, e também com as oportunidades que a universidade abre, sabe? Imagina, a gente montou essa série de filmes, a gente conseguia reservar a sala com equipamentos muito bons, e assim, é muito interessante. Tudo bem que é bem diferente, né? A gente falar do sistema educacional aqui com relação ao Brasil, porque não é qualquer pessoa que consegue acessar isso, né? Então existe uma disparidade muito grande na questão do acesso. Mas uma vez, né, se você teve a oportunidade de estar ali e vivenciar, assim, é uma experiência única, assim, uma experiência única. E eu até gostei de você ter tocado nesse ponto, porque muitas pessoas às vezes pensam, né, que se eu cheguei aqui foi porque eu batalhei para isso. É óbvio, né? Eu corri atrás, não tiro o mérito, mas eu estou aqui também graças às políticas públicas do Brasil, né? Eu consegui uma bolsa da CAPES para estudar no exterior. E depois eu consegui tenho minha bolsa do CNPq para estudar, em primeiro lugar. Então, eu, apesar de estar aqui e estar curtindo muito esse momento e aproveitando tudo que a universidade pode me oferecer aqui, eu tenho plena consciência de que eu não estou aqui porque eu fui capaz, né? Eu estou aqui porque políticas públicas brasileiras me sustentam aqui em primeiro lugar, né? E aí, em segundo lugar, eu consegui criar uma rede de conhecidos e conseguir conquistar coisas na minha carreira, né? Mas eu nunca deixo de lado, né? Eu sempre gosto de enfatizar que as políticas públicas brasileiras são as responsáveis por levar estudantes como eu a lugares mais distantes. É verdade. E elas estão sob ameaça agora, né? Aproveitando, Thierry, como é que tá a imagem do Brasil aí em Harvard? Tá boa? O nosso atual presidente? Ai, meu Deus, desculpa. O Brasil tá sendo bem visto aí. Nossa. Desculpa a risada, pessoal, mas a gente ri para não chorar, né? Na verdade, todo mundo vê com bastante incredulidade. Todo mundo que eu digo as pessoas que estão dentro, né, do espectro acadêmico aqui, né, ou até mesmo pessoas que não precisa estudar muito para saber, né, não precisa, aliás, estudar nada para saber que o que está acontecendo no Brasil é uma loucura, né? A imagem não está boa não, meu amigo, assim, são muitas pessoas, assim, dizendo, eu não posso acreditar nisso, né, qualquer notícia que a gente compartilhe com colegas, aqui as pessoas estão sempre assim, não, mas isso é verdade mesmo, né, as pessoas ficam incrédulos, tá? E lamentam por nós, né? Porque realmente é um cenário de morte. Não tá fácil, não. Etiele, como é que tá a situação da Covid? O Léo comentou da questão da imagem do Brasil, mas especificamente a Covid tá pegando todo mundo, o mundo todo de olho nisso. Como é que está a situação de vocês? Os Estados Unidos agora é o epicentro da Covid, né? E o presidente americano também não é muito melhor que o nosso também, não. Cá entre nós. Não, sim. Realmente, a questão aqui, né, a doença se espalhou e aqui a gente viu o mesmo cenário, né, de a cloroquina é a cura e depois por que não injetarem detergente para curar pessoas, a ponto de lançarem, né, alguns jornais lançaram uma nota aqui dizendo, por favor, não bebam detergente, por favor, não injetem detergente para se proteger do vírus, porque sabe-se lá
o que poderia acontecer. Mas no estado onde eu moro, é um estado que é difícil de falar, Massachusetts. Vou pagar uma cerveja para que conseguir falar isso rápido. O estado onde eu moro é um estado pequeno, da costa leste, é perto de Nova York, e é um estado em que o número de casos aqui acompanha basicamente o número de casos no Brasil. Então, assim, se você pensa em termos geográficos, é uma região pequena com muitos casos também. Mas, por um outro lado, assim, eu, Etiele, né, dizendo assim, da minha vida, eu posso dizer que eu meio que vivo numa bolha, porque a região onde eu moro é uma região universitária, perto de uma universidade, mas tem muitas residências, então a gente não vê essa movimentação do hospital, da loucura que acontece, a gente acompanha pelos jornais, e aqui, assim, o que acontece, que é uma história infeliz, né, a comunidade de imigrantes brasileiros e hispânicos é a comunidade mais atingida pela Covid-19. Existe uma pequena cidade aqui próxima que se chama Chelsea, que é um dos epicentros da doença. Tem muitos hispânicos que não respeitam o distanciamento social. Eu posso dizer isso porque um dos meus alunos mora perto dessa região e trabalha com pessoas dessa região, e ele estava me contando como muitas pessoas não estavam respeitando o isolamento social, nem mesmo pela questão do trabalho, né? Muitos os imigrantes, eles precisam trabalhar, e aqui a gente não tem leis trabalhistas que protejam como a gente tem no Brasil. As pessoas criticam a questão da carteira assinada, assim, mas a carteira assinada é uma maravilha, né? Aqui você pode ganhar muito dinheiro, sim, né? Você vai trabalhar, se você trabalhar, sei lá, 50 horas na semana, você vai ganhar muito dinheiro, mas se você deixar de trabalhar um dia, você não ganha absolutamente nada. E com a Covid ninguém está trabalhando, então a comunidade de imigrantes está sofrendo muito, está precisando trabalhar e se sujeitar a... Tava muito difícil para comprar máscara, por exemplo, muito difícil para comprar álcool em gel. Então, para se proteger, para trabalhar, estava muito difícil. Então, nós temos notícia de um alto número de pessoas infectadas, e quando eles se infectam, eles passam por um segundo problema, que é eles não têm plano de saúde. Aqui no estado de Massachusetts existe um plano público de saúde, né? Uma rede pública de saúde que não tem nos outros lugares, existe aqui, se chama Mass Health, mas ainda assim não é todo mundo que tem esse plano, e as pessoas, os imigrantes, a partir do momento que eles se contaminam, eles têm medo de procurar assistência e serem denunciados e serem deportados. Então, por conta desse cenário, a comunidade de imigrantes aqui da nossa região foi atingida assim, em cheio pela Covid, muitas pessoas doentes, muitas pessoas vieram a falecer. Então, é um cenário bem complexo. Inclusive, o Estado montou um plano para socorrer essas pessoas também, né? E alguns imigrantes indocumentados podiam tentar a ajuda do governo também. É uma coisa interessante que foi feita aqui. Obviamente, precisa de mais, mas pelo menos foi uma iniciativa que fizeram para que imigrantes pudessem receber algum tipo de ajuda. Também tem a rede de solidariedade de quem pode, né, ajudar essas pessoas com doação de alimentos e insumos, né? Tem muitas pessoas tentando ajudar a comunidade também, né? Então esse é mais ou menos o cenário pelo qual eu posso falar, mas que eu tenho algum conhecimento de como está a Covid aqui para imigrantes, né? Tá complicado. Um fato é que, de uma forma ou de outra, existem pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, seja ela qual for, e essas pessoas certamente são as que ficam mais afetadas por tudo isso, né? Aqui no Brasil é um pouco diferente, mas o cenário acaba tendo uma certa semelhança na medida em que quem mais está sofrendo é o povo que está numa situação de vulnerabilidade, é o povo trabalhador, é o povo pobre, é o povo da favela, enfim, né? Que inclusive é do que a gente vem falando em tudo aqui. Vocês estão estudando, vocês estão conseguindo continuar as atividades acadêmicas ou tiveram que parar? Isso está funcionando? Como é que está isso? Está online? Isso, então, na segunda semana aqui a gente tem um calendário escolar diferente do Brasil, né? No Brasil, sim, as aulas começam em março,
aqui começa em setembro. Então, Certo. em maio, a gente encerra, né? Tipo, dia 1º de maio, a gente já não teve mais aulas. Mas no dia 14, acho que foi 14 de março, na segunda semana de março, a Universidade de Harvard anunciou que ia mover todas as aulas para o Zoom, né? Que as aulas seriam online a partir daquela semana. A gente teve uma semana de break, que é como uma semaninha de férias, assim. Cada universidade tem num período diferente, mais ou menos no mês de março. E aí, quando a universidade anunciou, né, na semana que a gente ia entrar nesse break, a universidade anunciou que depois do break nós não teríamos mais aulas presenciais. E aí a universidade fechou, a biblioteca fechou, os alunos que moravam no campus da universidade precisaram se mudar, e aí as aulas foram online. A gente teve aula, né, de março até a última semana de abril, todas as aulas foram pelo Zoom. Uma coisa interessante, assim, a biblioteca estendeu todos os prazos de livro, e aí, se a gente quiser devolver livros, precisar devolver livros, a gente tem que mandar pelo correio, né, porque está tudo fechado. Então a gente conseguiu fechar essa aula da qual eu fui assistente, né, para pessoas. Depois eu posso até mentir que eu fui teacher assistant, quando eu tiver uma entrevista de emprego vai estar escrito professor assistente, eu vou falar, aí o empregador entende o que ele quiser, né? Mas até que ele me pergunte, né? Eu tenho contra-cheque escrito isso. Então, até que ele me pergunte como foi. Mas essa aula que eu estava trabalhando para que acontecesse, os professores foram muito gentis, né, no sentido de entender as condições dos alunos. Por exemplo, tinha aluno que estava em Taiwan, né, e num fuso horário completamente diferente, ou até mesmo aqui nos Estados Unidos, alunos que estavam na Califórnia, um outro fuso horário, né, para você poder se adequar com todas as aulas. Então, os estudantes, eles sofreram bastante. Muitos professores foram bastante... entenderam, né, e foram bacanas no sentido de aliviar a pressão, né, digamos assim. Outros não. A gente teve notícia de professor que estava mantendo o ritmo igual, né? Mas eu, pelo menos nas atividades que eu fiz, né, eu estava fazendo 2 aulas, né, e aí as discussões foram acontecendo online, e algumas atividades, assim, a universidade tem feito algumas discussões, né, debates online, né, tudo que a universidade tem podido fazer nesse momento, né, e aí, aguardando para ver o que vai ser do próximo semestre também, que é outra incógnita, né, ninguém sabe dizer ainda como vai ser. Mas aqui também está bem assim, também acho que é uma situação global. E aproveitando que a gente está falando sobre o mundo e que você está aí em Harvard, nos Estados Unidos, vai acontecer as eleições americanas daqui a pouquinho, né? A gente está chegando bem perto, no meio dessa loucura toda. O Trump estava com uma popularidade alta, mas a gestão desastrosa, enlouquecida da crise do Covid também, eu imagino que tenha impactado a popularidade dele. A eleição dos Estados Unidos é mais importante para o mundo, pela potência que é, geopolítica, incontrastável. Para o Brasil é mais ainda, porque a política externa do governo Bolsonaro se resume a bajular, nem os Estados Unidos, mas bajular o Trump especificamente. Então, se o Partido Democrata ganhar a eleição, acaba a política externa brasileira, não tem mais nada, não sobe mais nada. E aí eu queria saber o seguinte, Thierry, óbvio que é difícil falar, mas do seu feeling, a sua conversa aí com o pessoal que você tem visto, deve ser uma bolha Harvard em relação ao país continental, que é os Estados Unidos, mas do seu feeling, dá para ter esperança do mundo se livrar de Trump esse ano? Você acha? Está otimista? Olha, eu quero ser otimista, viu? Eu quero ser, porque, né, não dá para a gente viver mais 4 anos nesse cenário. E eu digo a gente porque eu falo o mundo inteiro. Mas uma coisa assim, eu vejo que quando o Sanders estava ainda no páreo, né, dentro da disputa dentro do Partido Democrata, eu estava perguntando para pessoas, assim, quando eu pegava Uber, ou quando eu tinha a chance de conversar com pessoas assim, aleatórias, né, americanos, principalmente, o que eles achavam, como é que estava, porque eu perguntei aos meus alunos também, vem cá, e aí, vocês acham que quem poderia ser o candidato
que poderia fazer frente ao Donald Trump. Eu ouvi alguns dizendo que o país precisava de alguém como Sanders para ser uma política totalmente diferente, mas o que eu ouvi de maioria mesmo foi que o Biden teria chance sim de bater o Trump. Mas assim, eu estou falando isso num cenário do estado de Massachusetts, que é um estado muito progressista, assim, né, uma região, apesar da gente ter, assim, infelizmente eu digo isso, a comunidade brasileira é bolsonarista aqui na região, infelizmente, mas a comunidade como um todo aqui, pelo que eu vejo, as pessoas falam, por exemplo, a minha professora, que foi minha orientadora na Boston University, ela me disse que isso aqui é uma bolha e que, por exemplo, a cidade de Cambridge votou na Hillary, né, nas outras eleições, o total foi de 97% de votos para Hillary. Então, assim, acho que nem para eleição de representante de turma você consegue ter maioria. Uma unanimidade dela. Uma unanimidade tão grande. Então, assim, a cidade de Cambridge é uma cidade super pequena, mas isso né, e a gente sabe que as eleições americanas são bem diferentes, né, das do Brasil, você não é obrigado a votar, o esquema de voto é bem diferente, mas isso nos dá a sensação de que, assim, esse lugar é um pouco bolha. Mas dentro dessa bolha aqui, me falaram que o Biden tem chance, então eu vou acreditar nessa bolha. Então vamos torcer, a gente precisa ter esperança, pelo amor de Deus. Precisa. É verdade. Bom, gente, infelizmente a gente está chegando no nosso final. Se a gente pudesse, a gente ia ficar aqui até mais tarde conversando, mas infelizmente a gente tem que cumprir um tempo no nosso podcast. Etiele é uma pessoa que fala muito bem, né, explica as coisas muito bem, então pra gente é um prazer estar aqui escutando isso que ela tem dito pra gente, mas pra gente poder encerrar e se despedir, eu queria pedir pra Etiele trazer uma dica de cinema pros nossos ouvintes, pra gente poder divulgar pros nossos ouvintes. Uhum. Bem, eu fiquei muito na dúvida do que escolher, mas eu escolhi um filme que se chama O Ódio que Você Semeia. É um filme que é baseado em um livro e é um filme que conta uma história um pouco parecida com o que as mães de vítimas da violência policial sofrem no Rio de Janeiro, mas é uma ficção, né? E aí conta a história de uma menina que seu amigo foi assassinado pela polícia e aí conta, né, o cenário em que isso acontece. Então é uma forma assim um pouco mais lúdica, mais digamos, leve, de tratar o problema que a gente enfrenta no Brasil, que é da violência policial, né? A polícia brasileira é a que mais mata no mundo inteiro, a polícia mais letal, e aí a gente, né, e a polícia do estado do Rio de Janeiro é a mais letal do Brasil, né? Depois vem a de São Paulo e depois a da Bahia. Então, acho que é um filme que vai tratar de uma forma um pouco mais leve, não leve, né? Isso nunca é leve, violência, mas trata de uma outra forma um pouco mais leve possível, né? A questão da violência policial. Eu gostaria... nacional? Não, esse filme é americano, na verdade. Tá. É por isso que eu fiquei na dúvida. Eu queria indicar alguma coisa brasileira, mas eu indiquei, falei de 2 filmes ao longo eu aproveitei a minha fala para indicar coisas. É verdade. Assim, é até legal falar também, porque esse problema da violência policial contra a população pobre e negra é muito presente nos Estados Unidos. Tem o movimento Black Lives Matter aí também, então... Desigualdade, racismo e violência policial não é exclusividade do Brasil, não. É verdade. Isso é verdade. Antes da gente encerrar, eu gostaria só de falar uma última coisa. Assim, pode falar, fica à vontade. Um dado importante, porque a gente pensa às vezes que essa luta das mães é uma coisa muito utópica e que não vai dar em nada, porque afinal de contas é como lutar contra o Estado, né? Algumas pessoas pensam isso, mas em 2017 a Alerj aprovou um projeto de lei que instituiu a Semana Estadual das Pessoas Vítimas de Violências do Estado do Rio de Janeiro. E foi um projeto que foi escrito pelo Marcelo Freixo, mas que foi inspirado num projeto de lei que já existe em São Paulo desde 2014, que é para homenagear as vítimas de violência, e é uma forma, né, isso foi uma forma de reconhecimento do Estado, né, um pequeno reconhecimento, ao mínimo, né, dessas mortes, dessa ação letal do Estado.
E essa semana, né, desde 2017, ela tem sido celebrada entre os dias 12 a 19 de maio, então eu fiquei feliz da nossa conversa ter caído nessa semana, que é uma semana que tem sido usada para poder trazer à luz esses casos, para celebrar a memória dessas vítimas, né, e afirmar a luta dessas mães. Há 4 anos, mais ou menos nessa mesma data, né, por conta do Dia das Mães, né, por isso que é nessa semana. Os familiares, né, no Brasil todo, as mães têm feito um encontro nacional de familiares de vítimas da violência. Eu tive a oportunidade de participar desse encontro no ano de 2018, quando foi no Rio de Janeiro. Em 2019 foi em Salvador, e esse ano seria agora, nessa semana, mas por conta da Covid-19, né, da pandemia, foi adiado para setembro. Vamos ver, né, se a gente consegue, e vai ser em Fortaleza. Então, assim, para as pessoas saberem que existe isso, Claro. né, uma semana nacional, claro, e que isso é fruto da luta dessas mães, né, para a gente dizer que lutar, né, que gritar e falar, a gente chega a algum lugar, sim, né? Do contrário, a gente vai fazer o quê, né? Se a gente não usar pelo menos a nossa voz, a nossa força para lutar. É verdade, é a razão da nossa existência, né? Queria agradecer a presença de Etiele aqui, mandar também um abraço para todas as mães que são suas parceiras, né, nessa rede de resistência que vocês vêm desenvolvendo ao longo desses anos. Né, agradecer bastante a sua presença aqui, tudo isso que você falou aqui é de extrema importância. A gente está tratando aqui de um assunto extremamente importante, extremamente relevante e, enfim, é triste falar sobre isso, mas ao mesmo tempo, como é muito importante, a gente não pode abaixar a cabeça e deve sim levantar, olhar para frente, e torço muito para que essas mães consigam alcançar seus objetivos, alcançar o mínimo de alento que elas precisam, né, para continuar suas vidas. E acho que é isso. Gente, muito obrigada. Desculpa, muito obrigada aí pela oportunidade de poder estar falando, né, de falar um pouco sobre as mães, sobre essa trajetória. Eu agradeço muito o espaço. E estou aqui para apoiar o coletivo, o Cineclube Marighella também. Que é um coletivo, né? Que é um coletivo. Sim, é um grupo especial, assim, na luta por justiça, por um mundo melhor. Muito obrigado pela sua presença aqui, foi um prazer conversar com você. Seria melhor se eu estivesse aqui pessoalmente, mas vai passar, daqui a pouco a gente se encontra de novo. Valeu, é verdade. Em breve a gente vai estar junto, a gente organiza alguma nova atividade. E, galera, Marighella vive. Marighella vive. Marighella vive. Muito obrigado, Marighella, pela sua participação. Carlos Marighella. Muito obrigado, Carlos Marighella. Carlos Marighella.